Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo sobre cosmologia, sobre universo elétrico, sobre holografia magnética? Ficou alguma questão que vocês não entenderam? Algo que alguém explicou aqui, mas gerou ainda uma espécie de dúvida? O Edson está perguntando: aumento de acidentes aéreos tem algo a ver com a inversão magnética? É o que eu estou estudando, viu, Edson? Os meus estudos estão iniciais ainda, então não tem como fazer uma afirmativa ainda. Mas essa questão da própria modelagem, tá, da pista de pouso, dos equipamentos, tá? Saiu uma notícia agora no Olhar Digital que de 5 em 5 anos eles vão fazendo a atualização do campo magnético e das cartas magnéticas, que é muito utilizado na aviação. E o último foi feito em 2019 e fizeram agora, e aí eles fizeram a constatação que sim, o campo magnético da Terra ele está alterado, tá? Que ele está se invertendo e que isso pode gerar uma questão aí na aviação. Eles não estão aguentando acompanhar o ritmo dessas mudanças, tá? Nesses posicionamentos. Isso é algo bem interessante. Eu já abordei um pouco disso, tá, Júlio? Lá no canal. Ah, que legal. Fiz uma pesquisa, estudei isso aí há um tempo. Inclusive, não vou dizer prevendo, mas já antecipando, tá, que esses acidentes aéreos iriam ser atenuados. Na verdade, não é atenuado, é ao contrário, eles iriam piorar, né, cada vez mais acontecendo. Isso é um padrão, tá ligado também ao eletromagnetismo da Terra, o campo geomagnético, só que também uma questão do próprio oxigênio, tá? A redução do oxigênio nas camadas acima. Por que isso acontece? A questão também da redução, né, do oxigênio, que isso já ocorre desde o mundo antigo, tá? Lá no mundo antigo, lá no período pré-diluviano, ali na era de Noé, a quantidade de oxigênio na Terra ela era maior. E ela, gradualmente, ela vem sendo reduzida. E isso, né, tem a questão também ligada ao próprio arrasto dos aviões, né? Obviamente que tem questões meteorológicas envolvidas, não é somente isso, a gente tem que avaliar várias questões. Mas também uma questão ligada ao próprio oxigênio. Tá? Os aviões, eles vão cada vez mais, ao longo do tempo, eles vão ter mais dificuldades para poder alçar voos. E isso vai acabar acarretando em questões nas quais as próprias companhias elas vão aumentando cada vez mais o preço, né, tirando-lhe a acessibilidade de qualquer um conseguir ficar fazendo tipos de voo de maneira mais fácil, como outrora tenha sido, e também, naturalmente, reduzindo a quantidade de voos. Tá? Isso aí já, inclusive, faz parte, né, de algumas determinadas agendas. Então, tem sim também uma questão ligada ao eletromagnetismo, mas também ligada à própria questão do próprio oxigênio, né, que dos gases atmosféricos, onde que eles acabam utilizando, né, que faz parte ali para fazer o arrasto, né, das aeronaves nas turbinas. Então tem toda uma questão assim minuciosa que qualquer detalhe, né, qualquer alteração, isso pode tanto beneficiar como também pode prejudicar. Né? Tanto é que tem as aeronaves que utilizam as jet streams, né, que eles pegam para poder fazer os voos mais rápidos. Então, isso aí tem diminuído, tá, ao longo do tempo nesse processo, né, de inversão, que é um processo, né, que ele já iniciou, né, eu entendo assim dessa forma, e ele vem avançando. Né. Futuramente a gente vai falar mais sobre isso, inclusive na live lá, né, que nós vamos fazer juntos lá, né, seria na próxima semana, mas a gente acabou remarcando, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas é que dia mesmo, Edinardo? Esse dia 7, né? Isso, semana que vem. Então deixa eu até olhar aqui já de uma vez para ficar certo. Aqui, ó, a semana que vem é dia 31, né? Então é dia 7, exatamente. Dia 7, mais ou menos esse horário que a gente começou essa de hoje, né? 7h30, por ali. E aí a gente vai falar bastante sobre inversão magnética. Vai ser bem interessante, tá? Os assuntos que a gente vai tratar, porque são assuntos concernentes àquilo que a gente tem vivenciado, né, nos tempos atuais e o que a gente vai ver nos próximos anos, né? A gente vai tentar aí observar alguns padrões para tentar fazer algumas previsões, né? Não seria ali nada místico, mas alguma coisa ligada a fenômenos eletromagnéticos, coisas ligadas à própria ciência. Mas podem ficar à vontade aí para responder as outras aí. Encaixar sobre a questão que ele perguntou sobre essas nuvens, né?
entendo que se as nuvens, a própria ionosfera, tá? Ela, o campo magnético da Terra, ele afeta toda esse transporte do quê? Do plasma na própria ionosfera, que por sua vez está ligada a essa atmosfera nossa, a termosfera, e obviamente as nuvens elas vão se vendo alteradas, né, por esse tipo de questão. Por isso que elas vão formando, geralmente o pessoal tem visto vórtices, né? Tem vários tipos de nuvens, elas são um pouco misteriosas em relação a como elas vão criando esses tipos de formas, né? Mas o pessoal tem visto muitas nuvens em vórtices. E vórtices são padrões do comportamento de eletromagnético. Então eu entendo que essas bolhas magnéticas, porque a Terra ela não tem só os dipolos magnéticos, se o Julião inclusive quiser complementar isso, então eles se vendo alterados nessas regiões, a gente vê já as nuvens representando isso. Inclusive existem algumas formas de nuvens que são bem curiosas, que elas chegam a formar até mesmo hexágonos, né? Que tem muito a ver com aquilo que às vezes até filmes eles tentam falar que são como se fossem formas da nossa realidade, né? Que é um tipo de forma natural que a própria natureza ela busca, digamos assim, economizar energia, né? Então, para mim fica bem claro que sim, a gente tem avistado isso e a gente não via tanto antes. E não é só questão porque não observávamos tanto o céu, mas o pessoal tem visto muito isso ultimamente e há alguns tipos de padrões de nuvens que eles nem eram registrados antes, né? Mas hoje a gente tem visto isso, inclusive nuvens coloridas e etc e tal, que a gente consegue perceber que são comportamentos já dessas sempre variações, né? Por isso que Jesus ele falou assim, observem os sinais, né? A gente vai observar essas cores, os pilares da Terra, né? Os pilares magnéticos da Terra. É muita coisa que a gente vai aos poucos observando, sons, etc. Tudo isso a gente tá nos mostrando as dores de parto, né? Então para mim é bem simples, bem claro, assim. Eles estão fazendo cada vez mais estudos na ionosfera da Terra, nessa questão da inversão, e eles já estão detectando de duas uma, ou anomalias em fenômenos que eles já conheciam, ou eles estão detectando novos fenômenos. Isso é bem interessante. Eu tenho duas partes, eu vou me comprometer aqui a estudar para a gente trazer na live, Ednardo. E aí eu vou ver qual das duas eu vou utilizar nesse primeiro momento, que eu tenho uma parte médica ligada ao corpo humano, né? Como que ele se comporta e as tendências em vários tipos de experimentos que eles fizeram em situações de campos magnéticos alterados, principalmente diminuindo o campo magnético, o que acontece com as pessoas, questões de saúde. Está ligado também à questão de maior incidência de infartos. As próprias explosões das manchas solares provoca esse tipo de cenário, tá? Mexe com o ciclo circadiano. Então tem muita coisa, muitos artigos científicos sobre essa parte de saúde que eu ainda não abordei. E também a própria questão cosmológica correlacionando Saturno e Júpiter. Eles como relógios e mais do que isso, como dispositivos, digamos assim, para ligar eras, ligar tempos e comandar a própria questão do campo magnético. Tem um que está associado ao mínimo solar e o outro está associado ao máximo solar. Então são essas duas coisas aí que eu tenho para estudar. Tem uma literatura também que eu quero abordar mais, antiga dos anos 70, que já falava sobre o campo magnético, que poucas pessoas conhecem ou já ouviram falar sobre essa literatura, e foi classificado como o que hoje a gente chama de não científico, ou fake news, algo do tipo, né? Um material descredibilizado, e um material muito interessante, muito rico, cheio de fontes bibliográficas, cheio de informações bem interessantes. Então vai ser uma live que a gente está convidando, pessoal. Eu tenho um material lá no meu canal que até mesmo vai bater ali com a linha ali que o Ednardo traz, né? E que o Samuel também, os símbolos de um céu alienígena. No meu canal eu coloquei o nome de céus de Atlântida, né? Os céus da era de Noé, dos dias de Noé, antes do dilúvio. Eu tô com material que vai estrear no meu canal amanhã, quase meia hora de material, tipo um mini documentário ali, e vai ser bem interessante. Então vai ter toda essa dinâmica aí de Júpiter, Saturno, Vênus, Marte,
a ação deles no mundo antigo, e provavelmente isso vai se repetir no nosso mundo, né? Eles vão marcar sinais, tem algumas constelações como Leão, como Águia, que mostra também alguns sinais também. Isso tudo é muito interessante, né? Então a gente tem muito campo ainda, né? O que a gente já sabe, já tem, digamos assim, já tem algumas peças, falta em algumas situações algum refino, algum encaixe melhor de entendimento, a gente já tem bom material, e é isso aí. Eu tenho até uma coisa que me surgiu na mente aqui, a gente já tem o quanto, né, como grupo de estudos aí para questões cosmológicas, e a gente montar também uma questão aí sobre essa questão científica aí também, né, ligada ao campo magnético. Bem, pessoal, as considerações finais, agradecendo todo mundo, tá? Se você está aqui conosco, deixe o seu like, compartilhe a transmissão, e as considerações finais aí de todo mundo, começando aí então pelo Vitor, e agradecendo a participação de cada um de vocês aqui do Quantum, e principalmente do nosso público. Então, pessoal, mais uma vez aí estar presente com vocês, é um prazer, e bem, eu com certeza mais aprendi do que outra coisa, né? Porque quando vocês começam a falar, a gente sempre aprende novas ideias e faz uma ligação de pensamentos. Impressionante como Deus tem dado sabedoria a cada um de vocês, né? E para conseguir alinhar todos os pontos e comprovar que o universo realmente ele é elétrico, ele é holográfico, isso com certeza a partir desse canal estará revolucionando, né, a ciência, pelo menos eu espero, apresentando uma visão que não é nova, mas a gente está resgatando, né, conceitos e expandindo horizontes, ampliando-os, né? Então, com certeza, é uma honra estar fazendo parte disso, e desejo uma boa noite a todos vocês, todos aí do chat também, que Deus os abençoe grandemente, compartilhem, divulguem o nosso canal, para a gente alcançar mais pessoas, para que a gente aumente o leque de exposição, de visualização. Quem sabe, né, se Deus permitir, até alcançar o patamar internacional, né? Porque, como o Edinardo comentou, até fora do Brasil é difícil encontrar, eu creio que não existe um material com as evidências que a gente apresenta aqui. Então, valorizem, né? No Brasil existem pessoas muito boas, pessoal. Então, valorizem o que vocês têm aqui. Mesmo que tenha muita coisa ruim, muita coisa que a gente critique, que a gente sabe que não é referência, existem coisas boas e que contribuem, com certeza, para o reino de Deus, assim como a ciência integra tudo isso, a real ciência. Então, fica o meu abraço aí para vocês. Primeiro, agradecer por vocês. Fiquei um pouquinho triste que o irmão Márcio não pôde, acabou caindo, né? Mas agradecer a cada um de vocês, ao Projeto Quantum, aos irmãos aí que prestigiam o nosso trabalho. A mesma coisa, valorizem tudo aquilo que a gente tem estudado e colocado. A gente tem as vidas corridas, muitas coisas, pessoal. Hoje mesmo, nossa, hoje não estou bem de saúde, mas estou aqui, tô firmão, falei, não, tem que estar firme. Mas, colocando sobre tudo que a gente colocou de holografia magnética, né, essa questão da realidade, aquilo que permeia o nosso mundo, como cosmologia, tá, pessoal? Obviamente vai estar ligado a algo espiritual. Então, para encerrar, eu quero colocar aquele verso de 1 Coríntios 15, verso 52, que diz: no momento, e aí é colocado a palavra, na verdade, átomos, né, do grego, do qual é traduzido para nós num piscar de olhos. Por que piscar de olhos? Porque eles sabiam que o termo átomos, que Paulo ele colocou ali, era no sentido de velocidade, como essa realidade anda. E eles já conheciam, tá, essas partículas atômicas, etc. As pessoas acham que todo esse conhecimento ele é meio que moderno, né? E aí é traduzido para nós como num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos, como algo rápido, né? Mas na verdade ele estava falando sobre essa realidade elétrica que a gente tem no nosso mundo. E aí ele diz, ao som da última trombeta, sempre o som, questão de ressonância, né? Ao som dessa última trombeta, tá? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele está falando que o nosso corpo será transformado na velocidade de um átomo em nível atômico, de maneira elétrica, de maneira magnética. Ou seja, a gente vai se transpor para uma nova realidade, né? Olha que interessante.
E tudo que a gente está estudando aqui, na verdade, ele está completamente conectado com o mundo espiritual. Essas são as chaves importantíssimas que vocês tenham, né, que vocês devem ter. Tá bom? Então, encerro minhas palavras aqui. Agradeço a todos aí. Mesmo o irmão Márcio que não pôde dar continuidade. O irmão Vitor, o irmão Dinardo e o Julião. Tá bom? Valeu, pessoal. No meu caso é só mesmo agradecer mesmo. Tudo já foi dito aí. Então, reassistam, tá? Essa live aqui. Muita informação. Praticamente já 3 horas de conteúdo. Conteúdo muito denso, tá? Eu percebo que as pessoas, elas muitas vezes não conseguem compreender a profundidade do material que a gente traz, né? Eu tenho percebido isso nos últimos anos, né? Já de alguns anos, né? Eu pelo menos desde 2018 aí, o finalzinho de 2018, então completando aí talvez já 7 anos mais ou menos, 6, 7 anos, produzindo conteúdo e coisas que a gente fala lá atrás, né? Que a gente falou lá no primeiro contato nosso, eu ainda percebo as pessoas tendo dúvidas. Então assim, pessoal, assista com paciência. Eu sei que muitas coisas que a gente fala aqui acabam às vezes saindo um pouco do nosso cotidiano, né? Muitas pessoas, elas trabalham, né? Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta para casa, está cansado, tem família, no final de semana tem que faxinar a casa, tem que viver a vida cotidiana normal, e muitas vezes não tem tanto tempo para estudar que nem a gente consegue buscar esse tipo de estudo. Eu compreendo isso. Então assim, às vezes pega uma live, assista, né? Assista ela mais uma vez, mais outra, anota, faz as perguntas aqui no chat ou no comentário, tá? Isso é muito importante para você crescer em conhecimento, tá? Mas em conhecimento, mas também em graça, tá? Busca o eterno, oração, jejum, ter relacionamento com o Pai, que aí você vai tendo esse entendimento cada vez mais esclarecido para vocês. É mais isso, agradecer, tá? E já deixar aí previamente, né, um pré-convite aí para vocês. Vai ter um material aí lá no julho, né? Se não me engano, hoje ou amanhã. Mas também na outra semana, no início de fevereiro, nós vamos ter uma live aí muito especial, tá? Vai ser uma super live. Já quero deixar aí o convite já para você já ir se preparando até lá, tá bom? Muito obrigado a todos aí, fiquem na paz do Eterno, shalom. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que o Criador nos deu. Essa semana foi muito pesada para mim, muito cansado, porque atividade profissional, essa edição desse vídeo foi, nossa, muito desgastante. E até emendar aquilo que o Samuel falou, né, do átomo, da realidade do piscar dos olhos, né, em relação à velocidade. Piscar dos olhos é o movimento mais rápido que o nosso corpo faz, frações de segundo, e olhos tem a questão de você fechar e abrir um novo ciclo, né? Toda vez que você pisca, você está lubrificando os seus olhos, águas da vida, né? Fechando algo para abrir uma nova situação, olhar, enxergar, interagir numa nova realidade. Isso tudo é estar conectado. Eu quero agradecer principalmente, primeiramente a Deus e a cada um aqui, né? Nossa mensagem, eu tenho certeza que ela não é jogada como sementes ao ar, mas que germina, né? Que Deus ele faz isso no tempo dele, da forma dele, né? Ele é que controla tudo e que dá sabedoria e que traz as pessoas, né? Deus venha abençoar a cada um. Shalom, pessoal.